Vamos passar ao Ministério da Palavra e eu estou empolgado para repartir com vocês algo específico da parte de Deus. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, e nós vamos ler do verso 24 ao 27. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. 1 aos Coríntios, capítulo 9, de 24 a 27. O texto sagrado diz: vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Eu vou pedir a gentileza você repetir isso comigo. Diga: corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Só mais uma vez: corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Ele segue no verso 25 dizendo: todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Pai, declaramos nossa confiança e dependência no Senhor, e oramos e clamamos a ação poderosa do Teu Espírito Santo. Sabemos que muito mais do que apenas trazer a instrução, a correção, a exortação, o ensino da palavra, que o Senhor quer de fato produzir em nós algo. E nós clamamos por um toque dos céus, clamamos por despertamento, clamamos por uma unção de encorajamento nessa manhã, se é que podemos rotular dessa forma, a manifestação sobrenatural do Espírito da verdade, operando por meio da Tua palavra. E desde já nós bendizemos o Teu nome pela certeza daquilo que o Senhor fará. Em nome de Jesus oramos, amém. Bom, o tema da minha mensagem hoje é: corra pelo prêmio. O apóstolo Paulo usa um paralelo, uma alegoria, que as pessoas dos seus dias não tinham dificuldade de entender, em especial os coríntios, né? Porque estamos falando de uma cidade da Grécia, e desde o Império Grego, isso se estenderia depois no Império Romano também. Então tanto o grego como o romano, eles tinham uma cultura de esportes. Eu fiquei impressionado estudando isso de forma detalhada, minuciosa, né, com o nível de dedicação dos atletas. Quando ele está falando que o atleta em tudo se domina, né, muitas vezes a gente imagina, bom, até atleta da antiguidade não sabia o que era performance e rendimento de hoje, né? Quando você olha para os treinamentos aos quais eles eram submetidos, eram treinos rigorosos. Era muito difícil uma cidade expressiva da Grécia que não tivesse um estádio, um lugar de competição onde aconteciam não apenas as lutas, não apenas aquelas 5, né, competições esportivas principais, entre elas a corrida, mas haviam outras práticas que também eram muito bem fomentadas. Esses corredores, e a corrida era uma das disputas principais, eles se submetiam, né, a um processo de 10 meses de treinamento. Isso tinha acompanhamento, tinha juízes que julgavam toda a performance de treinamento antes mesmo da corrida. Eles faziam juramentos aos seus deuses, aos seus ídolos, né, em relação ao nível de comprometimento, e eles realmente se dedicavam nesse processo de 10 meses antes da corrida. Mas por mais que você tivesse ali a elite do esporte, ele diz: de todo mundo que vai correr, só um vai levar o prêmio. O prêmio, na época, que ele chama de uma coroa perecível, né? O tal dos louros da vitória. Uma coroa, né, feita com folhas que em alguns dias se secaria. Talvez a glória do reconhecimento permaneceria diante das pessoas pelas conquistas, mas aquilo, né, pereceria. O apóstolo Paulo toma essa figura que todo mundo conhecia muito bem, para estabelecer paralelos em relação ao que nós vamos chamar aqui da corrida da fé. Honestamente, durante muitos anos, esse texto não me chamou tanto atenção. Parece que talvez nos últimos anos, porque no processo de despertamento do cuidado do corpo, eu comecei a levar um pouquinho mais a sério a questão dos exercícios. Essas coisas começaram a me fazer muito mais sentido. E hoje eu venho com a convicção de que mais do que tomar uma porção da Escritura que deve ser ensinado, né, nós estamos debaixo de um momento onde Deus quer de fato mexer com a gente, chacoalhar as nossas estruturas interiores. E eu quero fazer isso a partir dessa analogia construída pelo apóstolo Paulo. Ele usou essa alegoria da corrida para se referir à fé em outras epístolas. Escrevendo aos Gálatas, ele diz no capítulo 5 e no verso 7:
vocês iam correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Né? Ele usa a expressão correr bem para falar de um desempenho, mas quando fala de não estarem obedecendo à verdade, andando na palavra como deveriam, ele trata disso como um mau desempenho na corrida. Escrevendo aos Filipenses, o apóstolo diz assim: no dia de Cristo poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Nós veremos outros textos, como a Epístola aos Hebreus, que daqui a pouco eu vou citar aqui, que vão apresentando essa analogia da corrida. Talvez pela compreensão de entendimento, era fácil destacar os paralelos, e isso foi muito usado. E o que eu quero apresentar para você nessa mensagem hoje, cujo tema é Corra pelo Prêmio, são 3 enfoques dessa ilustração bíblica importantíssimos para que você possamos entender aquilo que é esperado de nós. Em primeiro lugar, eu quero falar da importância do empenho, que o atleta tinha, e o paralelo no plano espiritual. A importância do empenho vai ser o meu primeiro tópico, e a ideia é falar sobre o nível de dedicação que eu e você precisamos praticar. Segundo lugar, eu quero falar da necessidade de disciplina, não só no plano natural para o atleta, mas como nós temos um paralelo claro na Escritura que diz respeito a mim, a você e a caminhada cristã hoje. Para depois, em terceiro lugar, falar daquilo que deveria ser o nosso grande combustível: foco no prêmio, o que é a recompensa que nos aguarda, e porque vale a pena você ter todo o empenho e disciplina, porque há de fato uma recompensa ao final. Então eu quero começar construindo a respeito do que, em primeiro lugar, eu vou destacar aqui a importância do empenho. No verso 24 de 1 Coríntios 9, nosso texto base, o apóstolo Paulo diz: corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Ele está dizendo, olha, numa corrida comum, todo mundo corre, mas quem der o melhor de si que vai levar o prêmio. Ele diz, na corrida da fé, todos nós temos que correr para ganhar, temos que correr para levar o prêmio. A diferença entre a corrida natural e a da fé é que na natural os atletas estão disputando entre si. Na corrida da fé, nós não estamos competindo com outros, porque na verdade nós queremos que todo mundo ganhe. Com quem que estamos competindo? Com nós mesmos. No verso 26 o apóstolo Paulo diz: assim corro eu, não sem meta, assim luto. Ele pega a alegoria de um outro esporte. Acredite, muitas vezes a gente pensou na luta greco-romana, aquela que hoje é muito próxima do que vão chamar de wrestling. Agora, eles foram os precursores mundiais do boxe. O que nós temos hoje, a luta de mão, com punhos, com luvas. Eles faziam isso com camadas de couro, eles lutavam. O apóstolo Paulo vai dizer: assim luto eu, não desferindo golpes no ar. Os comentaristas ficam divergindo da possibilidade. Se desferir golpe do ar, fala só do momento de treinamento, Eles tinham uma expressão de dizer que o atleta tinha que ficar lutando com a sombra antes de lutar com o seu verdadeiro oponente. Ou se está falando da capacidade de esquiva, Estava lendo materiais da literatura antiga, desde de filósofos gregos até mesmo dos pais da igreja, e eles usavam muito esses exemplos. E tem um que descreve de forma vívida um camarada que dá um soco que parecia ser tão certeiro, mas a rapidez da esquiva fez com que ele classificasse aquilo um golpe no ar. Paulo está dizendo: eu não corro sem meta, eu corro para ganhar, eu não luto para dar golpe no ar. Mas aí no verso 27 você vê que ele encerra com a seguinte declaração. Ele diz: eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Quando Paulo fala de esmurrar o corpo, ele não está falando de algo literal. Ele não está falando de autoflagelo, algo que a igreja ao longo dos séculos passou a praticar, como se o corpo tivesse que ser punido. Mas ele está falando de uma guerra contra a carne, contra a inclinação ao pecado. Então, assim como nessa luta, nós não estamos combatendo com outros oponentes, e sim contra a nossa própria carne. Nessa corrida, a grande disputa não é com os irmãos da fé. A nossa disputa é para que o vencedor seja não a carne, mas o Espírito. Paulo diz: se eu pregar a outros, não adianta eu conhecer a verdade, ter começado bem, e eu mesmo for desqualificado. Ele não está falando apenas da perda de exemplo para continuar no ministério, ele não está falando apenas de comprometer o prêmio, ele está dizendo: desqualificado é cair fora dessa corrida e dessa competição. Então, a competição não é com outros, mas a ideia de competição está lá. E eu e você precisamos correr para ganhar. Correr,
para ganhar. E isso está falando do quê? Corra de tal maneira, esse de tal maneira bote tamanho empenho, onde você de fato consiga o resultado que se espera. Agora, quando a gente fala de empenho, dedicação na vida cristã, isso acaba sempre encontrando resistência em alguns e um certo grupo. Porque as pessoas começam a dizer, mas a vida cristã não se vive pela graça de Deus? E eu digo, graças a Deus que a gente pode viver pela graça. A graça é uma força capacitadora. Mas, nas palavras de Dallas Willard, graça é ausência de mérito, não de esforço. E muitas vezes nós confundimos a ausência de mérito com de esforço. Significa que o esforço é parte da vida cristã, e eu quero te mostrar que isso é inquestionável. Agora, ele não te gera nenhum mérito, mas é uma forma de cooperar com o próprio Deus. O apóstolo Paulo falava muito a respeito disso. Por exemplo, Colossenses capítulo 1, verso 29, ele diz, é para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível. Qual o nível de empenho, de dedicação? Esforçando-me o mais possível. Mas ele diz, segundo o poder de Cristo, que opera poderosamente em mim. Aqui nós temos o paradoxo. Eu me empenho, mas só isso não é suficiente. Eu também preciso do poder de Cristo operando em mim. Mas esperar que o poder de Cristo faça o que nem eu quero fazer, também não vai me levar a lugar nenhum. Porque se dependesse então só de Deus, gente, a gente não tinha crente meia boca. Todo mundo estaria vivendo o máximo do empenho, porque Deus estaria empurrando todo mundo e dizendo, eu mesmo turbino você, mexo suas pernas, faço você correr a corrida da fé. Nós não podemos sem Ele. Mas Ele não vai fazer tudo sem a gente. E eu e você somos chamados a dar o melhor de nós. Um dia desses, uma pessoa perguntou para mim, falou, eu fico olhando seu empenho e dedicação na vida cristã, parece que você está tentando chamar a atenção de Deus. Eu falei, não, criatura, você está equivocado. É Ele que chamou minha atenção. É por causa dele que eu corro. Eu não estou tentando correr para chamar a atenção dele. Ele chamou a minha. Eu quero encontrá-lo na linha de chegada. Eu quero correr para ganhar. E quando você olha a Escritura, é evidente que isso não é uma contradição da graça. Porque se uma das maiores definições teológicas de graça é capacitação, e Paulo está dizendo, eu me esforço, mas também tem o poder de Cristo operando em mim, e você podemos entender que essas duas coisas não são divergentes, elas são convergentes. Essa ideia de esforço, ela foi largamente aplicada no Novo Testamento, dedicação, empenho, A gente volta e meia fala disso em várias mensagens. O apóstolo Pedro diz, reunindo toda a diligência. O que é diligência? Dedicação. Nós vamos colocar o melhor de nós nessa corrida. E o apóstolo Paulo usou uma expressão aqui no nosso texto base, em 1 Coríntios 9, 25, ele diz, todo atleta em tudo se domina. Sabe o que é interessante? A palavra traduzida atleta aqui é a mesma palavra que ele usou no texto que eu acabei de ler, Colossenses 1, 29, quando ele diz esforçando-me o mais possível. A palavra atleta é a mesma palavra traduzida esforço. Ou seja, você pode olhar Paulo dizendo antes, para isso eu me empenho, competindo com o maior nível de dedicação possível. Essa é a palavra grega agonizomai. Ela significa entrar em uma competição, competir nos Jogos Olímpicos, competir com adversários, lutar, esforçar-se com zelo extremo, empenhar-se em obter algo. Acredita-se que essa é a raiz da palavra agonizar. Era se entregar num nível de competição a ponto de você ir no seu limite. Então, quando o apóstolo Paulo está falando do atleta, é a mesma palavra que eles usavam para falar de esforço, porque toda tentativa de comunicar o conceito de esforço pegava o nível de dedicação de um atleta de alta performance. Nós precisamos entender que essa ilustração não é apresentada na Escritura em vão. Escrevendo a Timóteo, o apóstolo Paulo diz, 1 Timóteo 6,12, combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado e da qual fez boa confissão diante de muitas testemunhas. Evidente que ele está falando de algo espiritual, combate da fé, toma posse da vida eterna. Mas essa palavra traduzida combate é a mesma palavra traduzida esforço e atleta. Ela fala daquele que, onde que os combates aconteciam nesse universo do mundo greco-romano? Nas arenas, nos estádios, Então muitas vezes eles pegavam a expressão que fala do esforço do atleta, traduziam como lutar, porque parte dessas competições envolviam luta. Mas parte da competição era corrida. Então, o apóstolo Paulo poderia estar dizendo a Timóteo, corra a corrida da fé. Esforce-se. Aliás, a versão fácil de ler em português traduziu
combata o bom combate da fé, assim, dê o melhor de você para ganhar a nobre corrida da fé. Porque é a mesma palavra que fala de esforço, fala de dedicação, fala de você ir ao limite. Em Hebreus, no capítulo 12, no verso 1, nós temos outra ilustração da corrida. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhos, uma referência aos heróis da fé, a galeria dos heróis da fé de Hebreus 11, o capítulo anterior. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. De novo, o texto bíblico fala de correr. Ele está usando o exemplo da corrida. É evidente que ele está usando o exemplo da corrida literal do estádio, porque ele vai dizer, desembaraçando-se de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Qualquer esportista sabe a diferença que faz a perda de peso. Eu venho mantendo nos últimos anos uma regularidade, né, nos exercícios, seja cardio, seja musculação. Quando falamos de cardio, que você precisa ter fôlego, é lógico que naquilo que você se dedica mais, fica mais fácil do que aquilo que você não se dedica. Por conta de um joelho operado, eu evito correr, né? Não componho o time dos corredores da Alcance. Meu filho, eu vejo ele às vezes pegar na esteira e correr 1 hora, parece assim, brincadeira. Eu fico pensando, eu não dou conta de correr 1 hora. Mas quando ele me vê fazer 1 hora de elíptico pesado e tenta me acompanhar, ele não aguenta. Com 20 minutos ele normalmente está arriando e corre. Porque são dinâmicas diferentes. Mas mesmo que eu tenha escolhido um sem impacto, eu vejo a diferença da perda de peso. Então assim, eu estou no 3º período prolongado de jejum esse ano. Quando você entra num período de jejum prolongado e perde peso rápido, você simplesmente começa a voar, né, no cardio. Não tem como dizer que isso não faz diferença. E principalmente a corrida que você, né, vai ter um rendimento ainda maior. Então esses exemplos eram usados. Agora, quando você olha para a exortação, ele diz, corramos com perseverança a carreira ou a corrida que nos está proposta. A palavra traduzida perseverança, upomune, no grego, ela significa estabilidade, constância, tolerância e persistência. Então persistência ou perseverança é um dos significados. Agora, quando você pensa que estabilidade e constância não só são significados, mas primários apresentados primeiro, há outros textos onde a mesma palavra foi traduzida como constância. Por exemplo, 2 Tessalonicenses 1:4 e 3:5, 1 Timóteo 6:11, Tito 2:2. Agora, correr com constância. Todo corredor sabe, mesmo uma corrida de 100 metros rasos de explosão, tem que começar, manter o ritmo, se possível, aumentar. Mas numa corrida de longa distância, você não dá tudo no começo. Mas você tem que manter ritmo, tem que manter o pace, como eles chamam, tem que ter cadência. E a Bíblia está dizendo que é assim que nós vamos correr a corrida da fé. Com constância, com estabilidade, com perseverança, ou seja, dando o melhor de nós. Nenhum de nós deve imaginar a vida cristã como algo a ser vivido no modo meia boca, mas sim no mais alto nível de entrega, empenho e dedicação. Quem está entendendo, diga amém. Segunda coisa a ser destacada, a necessidade de disciplina. Esse é outro paralelo apresentado quanto ao atleta no texto bíblico e aplicado quanto à vida cristã. Disciplina. Em 1 Coríntios 9:25, Paulo diz, todo atleta em tudo se domina. A palavra grega traduzida, se domina, ela significa controlar-se, ser continente, exibir autodomínio, conduzir-se temperadamente. Metaforicamente falando, trata-se da imagem derivada de atletas, que ao preparar-se para os jogos, abstêm-se de comida prejudicial à saúde, vinho e indulgência sexual. Gente, o padrão de concentração e dedicação desses atletas gregos, né, e depois mesmo no Império Romano, era de alto nível. Né? É surpreendente imaginar que 2000 anos atrás eles tivessem esse nível de entrega. Mas algo que definia os atletas de alto rendimento e performance, em tudo se domina. Eram disciplinados, tinham horário para comer, tinham horário para dormir, tinham horário para treinar. Né? Eram disciplinados na quantidade e na qualidade do que comiam, né? Eram disciplinados não apenas nos horários, mas na repetição dos treinos.
Eles sabiam, né, esse período de 10 meses ao longo de observação era algo que eles percebiam que poderia levar o atleta a um alto nível de rendimento, mas se não houvesse essa disciplina no processo, ele não estaria entre a elite dos corredores ou dos esportistas. E isso tem um paralelo para a vida espiritual. Aliás, nós podemos dizer que o cerne da doutrina da santificação, e eu e você que já entramos pela porta, estamos caminhando para alcançar o alvo. Estamos hoje num período que a gente define na teologia como o caminho. Entre a porta, a experiência da conversão, e o alvo, a linha de chegada, que nós temos é o caminho. E o caminho da ideia de progressão. No caminho nós vivemos a santificação progressiva. E o cerne da doutrina da santificação se resume a um elemento: domínio próprio. Mortificação da carne. Ou seja, nós precisamos entender que apesar de você ter a menção lá no livro de Gálatas, né, no contraste das obras da carne e o fruto do Espírito, uma das características do Espírito, né, do fruto do Espírito é o domínio próprio. Nós precisamos entender que o domínio é o cerne de tudo. E domínio próprio é algo que se pratica, é algo que se exercita. Ninguém fica bom em nada sem treino, gente. E o cristão precisa entender, né, que essa prática contínua de domínio próprio, de controle, é algo que vai fazer toda a diferença. Começando de disciplinas na vida natural, até se estendendo para o padrão ou para o plano espiritual. Eu reconheço que isso tem uma importância enorme. E nós precisamos de disciplinas. As disciplinas espirituais, devocional, vida de oração, leitura na palavra, jejum, né? O poder da abstinência na vida cristã, ele precisa ser melhor entendido. Para mim é de admirar que os atletas de alto rendimento sabiam que precisavam de abstinência de bebida alcoólica, sabiam que precisavam de abstinência de certos alimentos, sabiam que em certos períodos de treino já praticavam abstinência sexual e se doavam a isso em alto nível, por uma coroa perecível. Por que é que nós, que estamos de olho na coroa eterna, na grande recompensa, vamos simplesmente ser negligentes em relação ao entendimento dessa prática? Algo que eu tenho percebido, né, é que os cristãos que exercem o princípio da abstinência, o jejum em todos os seus formatos, possibilidades, práticas, é um exercício importante e necessário, né? Controle, domínio de si é algo que nós temos que exercitar e praticar. Eu me lembro de uma ocasião que eu e Kelly estávamos com outro casal de pastores numa outra cidade que estávamos à mesa comendo. E eu observo que um dos dois do lado de lá repetiu algo uma vez, repetiu a segunda, na terceira não aguentei. Eu falei: olha, você me conhece. Você sabe que eu durante muito tempo achei que quando Jesus mandou os discípulos pregar, ele fala: comei de tudo puser diante de vós. Eu achava que ele mandou comer tudo. Demorou para entender, comer tudo é quantidade, de tudo é diversidade, né? E eu falei: eu acho que eu tenho autoridade para te falar isso pela mudança que eu vivi. Não há motivo para você continuar repetindo isso. Você já curtiu, já sabe o sabor, já aproveitou, já deleitou, você já passou da cota. A pessoa olhou para mim e falou: ai, desculpa, é que eu não aguento, eu não consigo. Eu na hora que eu vi já tinha falado. Eu falei: então seu cônjuge olhar para uma outra pessoa que não seja você e dizer eu não aguento, eu não resisto, está tudo bem, a pessoa quase demoniou, de jeito nenhum. Eu falei: por que numa área está tudo bem não resistir e na outra está errado? Falei: essa relativização é um trem de sabotagem. Nós precisamos entender que domínio próprio é algo que se exerce de forma contínua em todas as áreas. E na vida cristã, gente, nós temos que dar mais atenção a isso. Quem está entendendo, diga amém. Mas nós também temos aqui a questão das disciplinas, não só do controle, mas das disciplinas. E há paralelos entre as disciplinas naturais do atleta e as espirituais. Por exemplo, um atleta sabe que precisa de alimentação. Esses dias eu estava falando com um atleta de alto rendimento. Eu fiquei impressionado com o tanto que a criatura come. Aliás, eu li uma matéria esportiva anos atrás, quando nas Olimpíadas, uma atrás da outra, aquele nadador americano Phelps era um colecionador de medalhas. Eu li uma reportagem de que a ingestão calórica dele por dia era de 8 a 13 mil calorias. Você tem noção do que é isso? A maioria de nós comendo 2.000 está engordando. 8 a 13 mil. Né? Agora, o cara era uma usina de queima de energia, porque nadava de 6 a 8 horas por dia. Mês passado eu estava conversando com um atleta de alto rendimento, né? E ele me fez uma pergunta, a minha ingestão calórica. Eu falei: olha, tem que ficar dentro do que eu gasto, né? Eu consigo num dia de treino variar de 3.500 a 4.500 calorias de consumo, mas eu tento sempre comer menos. Ele falou: pois é, eu consumo 9.000 por dia.
E a criatura na minha frente, assim, ó, 4,5% de gordura corporal. Eu fiquei imaginando o nível de treino e rendimento. Mas ele falou, pastor, tem que comer. Porque não pode comer errado, não pode comer fora de hora. Mas a comida boa, saudável, tem que comer. Ele falou assim, eu sou médico e tenho especializações em algumas dessas áreas. Ele falou, eu só vou para suplementação no que está praticamente impossível. Eu resolvo isso com alimentação. Mas ele falou assim, tem que ter dedicação. Ele falou, e tem que espalhar isso várias vezes no dia, porque ninguém vai conseguir comer 9.000 calorias em 2 refeições. Eu comecei a pensar, se a gente tivesse esse nível de entendimento, que na vida espiritual nós também precisamos de muita comida boa. Em Mateus 4,4, Jesus, citando Deuteronômio, diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Em 1 Timóteo 4,6, Paulo diz, você será nutrido pelas palavras de fé. Gente, a palavra de Deus não é uma mera informação que eu e você precisamos ter para orientar credo ou comportamento. Ela é alimento, ela é combustível para a sua vida espiritual. Só que tem muito crente que não vai conseguir correr a corrida da fé, porque está raquítico, está desnutrido. E o que mais falta é vitamina B, Bíblia. Né? Nós precisamos comer mais a palavra. Quem está entendendo, diga amém. Nas disciplinas eles tinham controle de peso. Não pode perder demais, porque você não pode comprometer a questão muscular, mas não pode subir, né, o peso desnecessário, como gordura. E eles tinham controle de peso. Na vida espiritual não é diferente. Desembaraçando-se de todo o peso, diz Hebreus 12. Vamos correr com perseverança. Eu tenho percebido, como mencionei antes aqui, que quando você perde peso, você tem um rendimento, né, maior. E a Bíblia vai fazer a aplicação. Só que no plano espiritual, qual é o peso? Ele fala de 2 coisas, do peso e do pecado que nos embaraça. Quando ele fala embaraça, está amarrando suas pernas, vai impedir você de correr, né? O peso vai criar uma sobrecarga, seu rendimento vai diminuir. Mas quando ele separa peso do pecado, nós sabemos que tem coisas que atrapalham e que não são pecado. Ou seja, às vezes o crente não está nem lutando contra o pecado como deveria. Mas alguns de nós estamos, não, então se é errado e proibido está fora. Mas algumas coisas são lícitas, que às vezes se tornam peso. Tempo demasiado que eu e você podemos gastar em entretenimento, rede social, e que rouba o tempo da nutrição, e que se tornam distrações, e que tiram o nosso foco. Quem quer correr bem e ter alto rendimento, precisa de disciplina. E na disciplina a gente se livra de peso. Peso desnecessário, né? Coisas que às vezes estamos carregando e nos atrapalham. Deixa eu correr aqui contra o tempo. Exercício, né? Como eu falei, ninguém fica bom em nada sem exercício. Isso também é aplicado para o plano espiritual. Em 1 Coríntios 4,7, o apóstolo Paulo diz assim, exercita-te pessoalmente na piedade. Ele usa a analogia do exercício, mas ele vai aplicar a piedade. No verso seguinte, 1 Timóteo 4,8, Paulo diz, pois o exercício físico para pouco proveito, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e daqui há de vir. A palavra traduzida exercício, seja quando ele fala exercício na piedade, ou depois exercício físico, é a palavra grega ginásia. Ela é a raiz da palavra ginásio, o lugar onde se faz ginástica, o que hoje a gente chama mais de academia do que ginásio. No espanhol e no inglês eles ainda usam muito a expressão ginásio, no espanhol gym, a contração, né? No inglês é a mesma raiz dessa palavra antiga, o lugar onde os atletas iam treinar em alta performance. E a Bíblia diz que eu e você temos que fazer o mesmo em relação à piedade, porque ninguém fica bom em nada sem treino, gente. Então assim, oração, exercício contínuo, né? Eu fico olhando para alguns crentes que eles não têm empolgação de vir para uma vigília, como essas que a gente anuncia, vai da 12:00 às 6. Porque mesmo você botar adoração, a palavra ou outra, chega uma hora e ele não tem assunto. Ele está que nem aquele crente que cansou de orar a mesma coisa, escreveu uma placa e ele dizia para Deus, contempla a minha placa, para eu não ficar repetindo. Agora, a melhor coisa para um novo convertido é quando ele cola em gente que ora. Porque como é que você aprende a orar? Orando. Quanto mais você se dedica, mais a vida de oração flui, né? A palavra de Deus, leitura bíblica, a mesma coisa. Esses dias eu estava conversando com alguém que perdeu o ritmo de treino e falou, pastor, eu descobri que no reino espiritual é a mesma coisa. Quanto mais você ora e lê a Bíblia, mais você quer fazer. Do mesmo jeito que quem treina, quanto mais treina, mais quer treinar. Mas quanto menos faz, menos ânimo vai ter para fazer. É a mesma coisa. Exercício na piedade. Se você não treinamos nos compadecer das pessoas todos os dias, né? Ou
A maior parte dos dias podemos. Se eu e você não treinamos compartilhar o evangelho, não nos exercitamos na piedade, como é que vamos ser cristãos de alto nível? O exercício precisa ser parte. E a gente tem que ser dedicado nessa disciplina também. Mas também precisamos de descanso. Quem treina sem descanso vai ter problema, né? Nem todo nível de treinamento pode levar àquela sobrecarga que eles chamam de overtraining, mas abaixa o rendimento. E nós precisamos entender a importância de descanso. O descanso é inegociável para os atletas, né, que querem ter rendimento. Não apenas ter uma rotina de descanso, mas depois de determinados treinos mais intensos, precisam de descanso. No plano espiritual, o descanso não é apresentado como uma pausa nos exercícios. Como se tipo assim, já orei muito essa semana, preciso de um dia de descanso. Já li muito a Bíblia, preciso de descanso. Falei muito de Jesus, preciso de descanso. Mas ele é incluído numa outra perspectiva. Em primeiro lugar, em Hebreus 4:3 a Bíblia diz: nós os que cremos entramos no descanso. Há um descanso da fé, que usa o paralelo de recuperar as forças, mas não necessariamente da pausa. Hebreus 12, verso 1, citei agora há pouco, fala de correr com perseverança a corrida da fé. Olha o que diz Hebreus 12:12, que está no contexto ainda. O texto sagrado diz assim: por isso levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Eu comecei a prestar atenção nesse versículo um dia que eu estava vendo os corredores no final de uma maratona. Mesmo aqueles que não chegaram em primeiro, mas estava dando gás para terminar. A maioria chegava mais ou menos assim, ó, mãozinha abaixo e o joelho já para dentro, né? Mãos cansadas, chega uma hora que ele não consegue manter aquele movimento com a mão em cima e o joelho, ó. Aliás, tem uma tradução que usa a expressão joelhos trôpegos em vez de vacilante. O que você vê de gente caindo perto da linha de chegada porque o cara está no limite. Agora a Bíblia diz: fortaleça isso, mas não dá para parar de correr. Na corrida da fé, o descanso, ele vem acontecendo de forma paralela e simultânea enquanto você corre. Não é parar de correr. Olha o que diz Isaías 40, do verso 29 ao 31. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isso não deveria ser a temática de Carruagem de Fogo, deveria ser da minha e da sua vida. E se não tem minha idade, nem sabe o que eu estou falando. E tem gente que nem conhece o filme, mas tudo bem. O descanso pode ser vivido enquanto eu e você corremos a corrida da fé, mas nós precisamos dele. É aí que vamos lembrar da graça. A graça não significa que eu não me empenho, não esforce, mas nessa corrida não adianta apenas ter o meu e o seu esforço. Ele precisa ser o passo inicial onde a gente diz: Senhor, eu preciso daquele turbo, o poder que opera em mim, né? Como o apóstolo Paulo falou, nessa corrida não vai ter exame antidoping. E nós podemos ter um combustível extra, que é a mão de Deus nos fortalecendo e nos capacitando para que essa corrida seja concluída e concluída de forma satisfatória. O nível de rendimento de todo atleta é diretamente proporcional ao seu nível de disciplina. A pergunta é: no plano espiritual seria diferente? A resposta é não. De acordo com essa analogia bíblica, não. Mas depois de falar da importância do empenho, né, destacar aqui dedicação, depois de falar da necessidade de disciplina, essa vida espiritual regrada, eu quero em terceiro e último lugar chamar atenção para aquilo que é um combustível, né, que a gente pode dizer extra. O livro de Hebreus fala de alguns que da fraqueza tiraram forças. Eu às vezes fico admirado vendo cenas como essa de esporte, de alguém quando mira a linha de chegada, você fala assim: não tem mais nada no tanque, né? Esses dias vi um relaxar na chegada. Ele olha, o segundo lugar está longe, ele já diminui o ritmo, já entra num pique de celebração. O que ele não vê é que o cara ligou o turbo daqueles com nitroglicerina, né? E quando ele dá essa relaxada, ele está para dar 2 passos, o cara passa e ganha dele, né? Você fica perguntando, como que alguém tira esse combustível? Gente, para quem corre, esse exemplo fica mais fácil de entender, né? A linha de chegada, ela tem assim uma capacidade de impulsionamento a mais. E eu e você precisamos correr pelo prêmio, ou seja, foco no prêmio, foco na recompensa. Há uma linha de chegada, há uma recompensa para aqueles que a cruzam. E
nós vimos que no início o apóstolo Paulo diz: corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Porque é importante entender a importância do empenho, a necessidade de disciplina, nós já vimos, mas a gente só vai conseguir manter isso com certo combustível. E essa questão de vislumbrar o prêmio, ela é significativa. Porque nos ensinos de Paulo, inclusive usando analogias da corrida, né, você tem pelo menos dois exemplos que não podem ser ignorados. Ele fala da possibilidade de que essa corrida termine com fracasso. O outro, de que ela termine com sucesso. Em relação ao fracasso, Gálatas 2:2, Paulo diz: para não correr ou ter corrido em vão. Traduzindo, usando a linguagem dos nossos dias, é nadar e morrer na praia. É no final você dizer: não dei conta. Paulo diz: eu quero garantir que eu termine ou fora, excluindo a possibilidade de não ter corrido, mas mesmo depois de garantir que eu entrei na corrida, não ter corrido em vão, não ter corrido para ganhar. Mas ele também fala de sucesso. Filipenses 3:12, não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Cristo nos conquistou para algo. Essa obra não está concluída. E ele está dizendo: nós temos que prosseguir para conquistar aquilo para o qual fomos conquistados. O apóstolo Pedro define isso numa outra linguagem. Ele diz: para que alcanceis o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Nós somos salvos pela fé, estamos num processo de desenvolvimento da salvação, mas tem uma conclusão nos aguardando. Esse é o objetivo final da fé, esse é o alvo final da fé. É por isso que Hebreus chama Jesus de o autor e consumador da fé. Ele é o autor porque inicia, nos coloca nessa corrida, mas ele é o consumador, porque ele está dizendo: você não pode dar fim nessa fé no meio, você não pode naufragar na fé, você precisa guardar a fé, quem termina sou eu. Então ele é o autor porque ele nos colocou dentro da corrida. Ele é aquele treinador que no ponto de saída está dizendo: vai, mas ele também é o consumador, porque ele está do lado de cada linha de chegada dizendo: vem, eu estou te aguardando. E sabe, quando Paulo fala de prosseguir para alcançar isso, o verbo traduzido prossigo, na maioria das versões mais antigas você tem prossigo, é a palavra grega dioko. Ela significa fazer correr prontamente a fim de capturar uma pessoa ou coisa, correr atrás, correr com determinação. Figuradamente, fala de alguém que numa corrida dispara em direção ao ponto de chegada. Era usado muitas vezes para falar de perseguir, de procurar ansiosamente ou de esforçar-se com todo o empenho para adquirir. Então, o que Paulo estava dizendo não é apenas prossigo, ele está dizendo: eu corro para conquistar, eu corro para levar o prêmio, eu corro para cruzar a linha de chegada. É por isso que outras traduções da Bíblia, né, como a nova tradução da linguagem de hoje, a versão fácil de ler, traduzir essa expressão em vez de prossigo: continua a correr para conquistar o prêmio. Se mantivermos o foco no prêmio, sem negligenciar o empenho e a disciplina, nós cruzaremos a linha de chegada como vencedores. Eu vou falar de novo, que você está esperando a segunda vez para manifestar a empolgação. Se eu e você corremos, entendendo a importância do empenho, a necessidade de disciplina, com o foco na linha de chegada, nós vamos terminar como vencedores. Amém. Porque é lá que está o prêmio, gente, além da linha de chegada. Aliás, citei Filipenses 3:12, quando ele diz prossigo. Vamos ler do 12 ao 14. Ele diz: não estou dizendo que já obtive tudo isso. Vou ler na NVT agora, nova versão transformadora. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo. Lembrando que prossigo é corro, a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Prossigo, ou traduzindo, corro. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Você sabe o que significa essa palavra traduzida prêmio? Prêmio. Às vezes a gente quer um significado diferente. Essa palavra traduzida prêmio, ela significa o prêmio dado ao ganhador dos jogos. Passou a ser usado para falar de outras formas de recompensa, mas hoje poderia ser prossigo para o troféu, prossigo para a medalha. Estava falando daquilo que a pessoa na competição ganharia, né, ao final. E essa analogia de novo é usada aqui.
Então, o que Paulo está dizendo é, não se prenda aos erros do passado, nem às limitações do presente. Foque em terminar a corrida, dê o melhor de si, sabendo que você vai poder usar a graça de Deus. Faça a sua parte. E se Paulo, num certo momento da caminhada, está dizendo, gente, eu não cheguei lá. Uma das últimas epístolas que ele escreve, onde ele já está com a revelação de Deus, que ele vai morrer pelo Evangelho, e diz, estou pronto para ser oferecido como oferta de libação. Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7, combati o bom combate. Lembrando que a palavra combate, agonizomai, competição de alto nível. Completei a carreira. A palavra aqui traduzida carreira é curso. E ela era usada para quem corria no estádio. Então, em vez de combater o bom combate, você pode dizer, corri a boa carreira. A boa corrida. Completei a carreira. Cheguei na linha de chegada. E guardei ou mantive a fé. Né? Aliás, foi exatamente assim que a versão fácil de ler traduziu esse texto. 2 Timóteo 4,7. Em vez de combater o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Traduziu assim, participei do torneio de honra. Completei a corrida. Mantive a fé. E Paulo está dizendo, os atletas se empenham pela coroa corruptível. Os louros da vitória, aquela coroa de folhas, iria secar e desaparecer em poucos dias. Ele diz, nós estamos de olho numa coroa incorruptível. E o que significa essa coroa incorruptível? Ela recebe, além desse adjetivo, coroa incorruptível, ela é mencionada pelo próprio Paulo. Se você parar para pensar, coroa significa a recompensa final. Ela é mencionada por Paulo como a coroa da justiça. Ela é mencionada por Tiago na sua epístola como coroa da vida. E é mencionada pelo apóstolo Pedro na sua primeira epístola como coroa da glória. São adjetivos diferentes para nos ajudar a mensurar essa recompensa. Mas quando Paulo fala da coroa da justiça, ele fala na sequência. Primeiro ele diz, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé, ou como lemos, né, participei do torneio de honra, completei a corrida, mantive a fé. Aí diz assim, desde agora, porque eu completei, me está guardada a coroa da justiça que o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. A coroa é a recompensa de quem correu até a linha de chegada. E eu e você precisamos correr com determinação para o alvo. Tiago capítulo 1, verso 12. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. E 1 de Pedro, capítulo 5, verso 4. Quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Eu tenho corrido a minha corrida da fé, de olho no alvo e de olho no prêmio que está lá na linha de chegada. O que eu mais sonho é o dia que eu vou cruzar essa linha de chegada e encontrar o rosto sorridente de Jesus dizendo, servo bom e fiel, entra, entra. Você não nadou para morrer na praia, você correu para ganhar, você chegou lá. Então, eu concluo chamando você a entender, corra a corrida da fé para vencer. Não estamos competindo com outros, mas com a nossa carne, com peso, né, que tenta nos embaraçar, e nós temos que correr para ganhar. E lembrar das promessas de Jesus. Eu quero encerrar tentando te trazer um pouquinho da consciência de 8 declarações feitas por Jesus no último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse ou da Revelação. 7 delas são dirigidas em cada uma das 7 cartas às igrejas da Ásia. Uma para cada grupo no final de cada carta. E no final do livro, no Apocalipse 21, nós temos uma do desfecho. Então me permita fazer as citações aqui. Palavras de Jesus, Apocalipse 2,7, na carta à igreja em Éfeso. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. A quem ele vai dar o direito? Ao vencedor. Segunda citação, carta à igreja de Esmirna, Apocalipse 2,11. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Quem que não vai sofrer o dano da segunda morte? O vencedor. 3, carta à igreja em Pérgamo. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Ao vencedor.
Quarta citação, carta à igreja em Tiatira. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade do meu Pai, e lhe darei ainda a estrela da manhã. Quinta citação, carta à igreja em Sardes. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Sexta citação, carta à igreja em Filadélfia. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte de Deus, e o meu novo nome. Sétima citação, carta à igreja em Laodiceia. Apocalipse 3:21. Ao vencedor darei o direito de se sentar comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com o Pai no seu trono. Há uma recompensa para os vencedores. E no desfecho, eu podia só ler Apocalipse 21:7, que diz: o vencedor herdará essas coisas, e eu serei o Deus dele, será o meu filho. Mas eu quero ler o contexto, para que você entenda o que significa herdará essas coisas. Apocalipse 21, do verso 3 ao 8. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Esse é o momento da consumação da obra da redenção final. Deus habitará com eles, eles serão um povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, a única vez que eu leio esse texto, seja pessoalmente ou em público, por décadas, que isso não me emocione. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas. Eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Quando a corrida estiver pesada, lembre: o vencedor herdará. Quando a corrida estiver difícil, lembre: os olhos fitos em Jesus, o autor e o consumador da fé. Ele é quem declara: eis que cedo venho, comigo está a minha recompensa. Foco no prêmio. O vencedor herdará essas coisas, eu serei o Deus dele, ele será meu filho. Mas eu não posso também deixar de ler a advertência do verso seguinte, o 8. Quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, todos aqueles que saíram da corrida, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E essa declaração também se qualifica dentro da afirmação: essas palavras são fiéis e verdadeiras. Tanto a promessa ao vencedor, como a punição aos que abandonaram a corrida. E que diante disso, a gente possa sair daqui com algo prático em mente, em relação a essa corrida da fé. Que você se lembre da importância do empenho, da necessidade de disciplina, e da importância também, do quão vital é manter o foco no prêmio. Porque naquele dia, nós vamos poder dizer como Paulo em Gálatas 2:2, que decidimos, garantimos não correr ou não ter corrido em vão. E quando nós cruzarmos essa linha de chegada, cada fibra do nosso ser vai estar gritando: valeu a pena. Valeu a pena. Há muita coisa na eternidade em jogo, e às vezes pequenas distrações estão nos roubando de algo tão extraordinário. Que essa analogia de alguma forma possa ser um instrumento de Deus para despertar a mim e a você. Eu quero que você fique em pé para nós orarmos. Talvez você esteja vivendo um momento da corrida da fé de baixa performance. Eu não vim te apontar o dedo e nem jogar pedra em você. Eu quero ser aquele tipo de torcedor empolgado que às vezes você vê em momentos como esse. Vai, não desanima, você aguenta mais. Talvez você tenha tropeçado e caído. E a gente não está aqui para julgar você se você tropeçou e caiu. Mas a gente está aqui para te dizer: levante, volte à corrida,
Não desista. Pastor, tarde demais. Eu já desisti, já estou sentado à sarjeta há um tempo. Nós estamos aqui para dizer: volta a correr, levanta. Os antigos diziam: sacode a poeira e bora correr. Porque o que nos aguarda é precioso demais. O que nos aguarda não justifica a falta de empenho, não justifica a ausência de disciplina. Nós precisamos ser movidos por esse foco da recompensa. Sabemos que Deus pode abençoar muito nossa vida nessa passagem terrena. Mas o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios e disse: é só para essa vida que esperamos em Cristo. Nós somos de todos os homens os mais dignos de lástima, infelizes. Porque qualquer coisa que ele faça aqui ainda é uma recompensa, uma coroa perecível. Isso passa. O que realmente precisa nos empolgar é o que está do lado de lá, depois dessa linha de chegada. E não é apenas o sorriso do Senhor, é a recompensa de uma eternidade com Ele. Ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor. Por que repetir tanto isso? Ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor. Ele quer que a gente tenha não apenas informação, isso já está na categoria ênfase. Corra para vencer, corra pelo prêmio. Eu quero orar com você. Alguns de vocês estão cansados na corrida. Pastor, nesse momento a performance está baixa porque o joelho está trôpego, as mãos estão desfalecendo. Nós vamos clamar para que Deus traga uma nitroglicerina espiritual, um santo turbo dentro de você. Pastor, eu estou perdendo o foco. Nós vamos orar para que isso seja avivado em você. Eu sinto muito forte no meu espírito que Deus não quer que a gente saia daqui só com informação. Ela já seria muito proveitosa. Mas a semana toda, orando por esse tempo, orando por cada culto, orando por cada reunião, por cada pessoa que tivesse no auditório, eu tinha uma certeza de que o Espírito Santo iria impartir, colocar algo dentro de nós. Eu quero que você ore com fé. Talvez seja a hora de avaliar como está o seu empenho. Talvez seja a hora de avaliar como está o seu nível de disciplina, se é que algum. E talvez seja a hora de avaliar se você está com o foco onde deveria estar. Mas que Deus nos ajude a dar a devida resposta a partir desse momento. Não deixe para um segundo depois desse momento de oração. Não deixe para depois da reunião. Vamos resolver isso aqui agora. Pai, nós clamamos céus abertos sobre a vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs nesse lugar e naqueles que nos acompanham por meio dessa transmissão online. Nós oramos pelo sopro de vida do Espírito Santo. Nós oramos por esse santo e poderoso combustível sobrenatural para corrermos a corrida da fé, ó Deus, de modo como nunca fizemos. Oramos muito mais do que uma capacidade de autodeterminação para o empenho. Oramos que seja uma combinação, ó Deus, ao mesmo tempo, onde colocamos o melhor de nós, de reconhecimento que isso não é suficiente, de dependência do Senhor, ó Deus, de uma interação com a manifestação da Tua graça. Que possamos, como Paulo, dizer: é para isso que eu me empenho, eu me esforço o mais possível, sem excluir a declaração que vem na sequência, segundo o poder de Cristo que opera eficazmente em mim. E nós oramos nessa manhã, depois de despertar os nossos irmãos ao empenho e à dedicação, pela manifestação do poder de Cristo que opera eficazmente em nós, que sejamos revestidos com poder no homem interior, como Paulo orou aos Efésios. Pai, oramos por uma unção de encorajamento, se é que podemos criar esse rótulo. Oramos pela mão do Senhor, oramos por despertamento espiritual nessa manhã, e que cada um dos teus filhos e filhas volte à corrida e corra talvez como nunca antes. Pai, nós queremos te honrar, inclusive dando o melhor de nós nessa corrida, mas o que mais queremos é a satisfação do seu rosto, quando cruzarmos a linha de chegada, quando estivermos entre os vencedores, quando tivermos acesso à recompensa eterna, que isso não nos seja roubado, que nem esse mundo, nem o diabo, nem manobra de pessoa alguma consiga roubar de nós a consciência da recompensa que nos move. Nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus, e para a glória de Deus. Se você crê e concorda, diga amém. Você recebe essa palavra e diga: eu recebo em nome de Jesus. Então vamos lá, Atos capítulo 1, versículo 8 diz: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra.
Aqui o Senhor Jesus está dirigindo aos seus discípulos suas últimas palavras. Essa frase, ela é declarada, ela é liberada pouco antes de Nosso Senhor ser assunto ao céu. Pouco antes dele ser elevado e voltar para o Pai. Nesse momento, ele dá entre as suas últimas instruções, não apenas o comunicado da sua expectativa de que os seus discípulos fossem suas testemunhas, mas ele fala da necessidade de algo que a gente pode classificar como imprescindível. Ele fala do poder do Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Então Jesus não fala apenas sobre os seus discípulos serem suas testemunhas, mas ele fala de os seus discípulos, pelo poder do Espírito Santo, cumprirem o papel de testemunhas aqui na terra. Isso faz com que a gente possa pensar algumas coisas. Em primeiro lugar, será que Jesus dirigiu essa palavra somente aos seus apóstolos? Somente aqueles discípulos que originalmente presenciaram não apenas sua morte, sua ressurreição, mas eram testemunhas oculares de todo o seu ministério, dos milagres que operou, dos ensinos que ele comunicou. Porque se essa for a definição de testemunho, então obviamente essa instrução se limitaria somente a eles. Aqui, porque o Senhor está falando com eles, ele fala sobre ser testemunho em Jerusalém, Judeia, Samaria. Nós não poderíamos cumprir esses três aspectos, embora os confins da terra, principalmente naquela perspectiva e na geografia onde foi dito, nos envolva e hoje a gente possa realizar essa última parte. Então a pergunta é, como eu e você nos relacionamos com esse versículo e com essa instrução? E acredito que uma coisa boa é que a gente comece pela definição do que é ser testemunha. Então Jesus não inventou uma definição do que é ser testemunha. Ele pega uma definição pronta que eles entendem e aplica a eles para que eles, com o entendimento comum, universal que já existia do que era ser uma testemunha, usassem e aplicassem aquilo que ele estava instruindo. Basicamente uma testemunha é alguém que fala daquilo que presenciou, daquilo que viu, daquilo que ouviu. Então esse entendimento não precisa ser algo teológico, mero e simplesmente. Antes de ser aplicado no contexto bíblico e das coisas espirituais, já era um conceito, no mínimo, do campo jurídico. Então eu me lembro que anos atrás, quando morava ainda e pastoreava em Guarapuava, eu fui testemunha de um acidente. Um ciclista bateu na porta de um carro que abriu no exato momento que ele passava. Eu presenciei toda a cena, tudo que aconteceu antes, durante e depois. O ciclista com a pancada na cabeça cai inconsciente, foi chamado o socorro. Quando a ambulância chega, ele recupera a consciência, ele não queria ser atendido. E eu tive que presenciar tudo e fui arrolado como testemunha, inclusive, do fato de ele ter rejeitado o atendimento. Então chegou o momento onde fui chamado para depor. E lá estou eu na delegacia, sentado à mesa, à frente do escrivão. E ele me pergunta, o que o senhor viu? Eu talvez não tenha entendido a pergunta, que era para ficar estritamente no que vi, e decidi acreditar que eu tinha a chance de ser um comentarista de um certo episódio. Então comecei a dizer, olha, o acidente aconteceu entre duas descidas, na parte de baixo da rua. O ciclista desceu embalado, tinha uma lombada bem lá no fim. Ele com certeza não queria perder o embalo ali para subir depois, mas um carro quase parou na hora de passar a lombada. Ele que vinha em velocidade, em vez de desviar do carro pela esquerda, ele desviou pela direita. Ao desviar pela direita, ele entra na parte onde os carros estão estacionados e ele sai exatamente logo depois daquele camarada que veio no sentido inverso, ter feito o retorno estacionado. Acredito que dessa forma ele ficou totalmente fora do campo de visão e quando ele saiu de trás do carro, coincidiu com o momento que o cara abriu a porta. O escrivão me parou e disse, senhor, atenha-se apenas ao que você viu. Não especule o que o motorista viu, não viu, o que o camarada decidiu fazer e por quê. Eu me senti muito reprimido naquele momento. Mas pensei, ele tem toda a razão. Eu tenho que falar apenas o que eu vi. Eu não estava ali para falar das minhas impressões, do que eu achava, do que eu imaginava. Eu não podia especular coisa nenhuma. A testemunha só fala daquilo que presenciou. Essa é basicamente a sua função. E quando Jesus fala sobre ser sua testemunha,
embora ele arrole para isso aqui na nossa receita bíblica, o poder do Espírito Santo como uma necessidade de cumprir o seu papel, nós não podemos negar qual é a definição de ser testemunha. Alguém que fala daquilo que viu e ouviu. Então, quando Judas, por exemplo, depois de se matar, é substituído, um 12º apóstolo tem que tomar o lugar de Judas entre os 12 apóstolos do Cordeiro. Eles simplesmente abrem para geral, para todo mundo, e diz, nós vamos ter que escolher alguém. Mas quando eles colocam critérios sobre quem seria a pessoa que poderia ocupar aquela posição, não sobra muita gente. Apenas 2 homens vão para aquele momento final de eliminatória de quem pode ser escolhido como substituto de Judas ou não. E um dos critérios que eles colocaram tem que ser alguém que acompanhou Jesus desde o batismo de João até a sua assunção. Por quê? Porque esses apóstolos, os 12 apóstolos, eram testemunhas no sentido literal, testemunhas oculares, acompanharam todo o ministério de Jesus, ouviram os seus ensinos, presenciaram os seus milagres, acompanharam a morte e a crucificação, mas também tinham as evidências da ressurreição. E agora eles poderiam se levantar para falar de tudo aquilo que eles viram. E esse é o conceito bíblico. Em Atos capítulo 4, verso 20, os apóstolos dizem, nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, porque é isso que uma testemunha faz. Em Atos 22, 15, o apóstolo Paulo está pregando diante do governador romano e ele fala que Jesus apareceu para ele está dando testemunho da sua conversão, e ele fala o seguinte, que quando lhe apareceu, o Senhor diz, você terá que ser testemunha dele diante de todos, anunciando as coisas que você tem visto e ouvido. Então, tanto em Atos 4:20 como aqui em Atos 22:15, nós temos o mesmo conceito de testemunha. Paulo diz que vem compor uma equipe de apóstolos, né? Posteriormente, ele menciona que era alguém nascido fora do tempo. No entanto, ele se tornou também uma testemunha ocular da ressurreição de Cristo, porque o próprio Senhor apareceu para ele. Agora, o que eu e você precisamos nos questionar é se ser testemunha, e o que Jesus queria que eles testemunhassem era sua morte e ressurreição. Se ser testemunha de Cristo envolve ter presenciado o que aconteceu com ele, as evidências de que ele está vivo, como eu e você, como cada pessoa, não só das gerações posteriores, mas mesmo daquela primeira geração, de gente que vai se convertendo depois da morte e ressurreição de Jesus, como cada um de nós poderia ser testemunha. Eu acredito que é exatamente aí que nós precisamos entender por que é que Jesus fala da importância do poder do Espírito Santo. Porque ele estava dizendo, vocês não vão apenas contar de forma natural aquilo que presenciaram. Para isso eu vou turbinar o testemunho de vocês com manifestações do Espírito Santo. E o que eu quero chamar a sua atenção é que nesse sentido de poder testemunhar, de ser alguém que fala daquilo que presenciou, daquilo que viu e ouviu, a ação, a obra do Espírito Santo se faz muito necessária. O Novo Testamento é chamado de ministério do Espírito, não apenas porque é ele que nos conduz ao arrependimento, não apenas porque ele está presente no que Tito 3,5 chama de o lavar da regeneração do Espírito Santo, que é o novo nascimento, não apenas porque ele é responsável por nos liderar e nos conduzir num crescimento, numa transformação progressiva de glória em glória, mas nós precisamos da ação do poder do Espírito Santo, operando de uma maneira tão contundente nas nossas vidas, que aquilo que eu e você passamos a viver e experimentar pelo poder do Espírito Santo nos credencia a sermos testemunhas atuais das evidências da ressurreição de Jesus. Como? Por meio daquilo que ele faz nas nossas vidas. Então, ser testemunha de Cristo não é apenas falar de Jesus. Durante muito tempo eu carreguei comigo esse tipo de definição. Recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Então eu imaginava que o propósito do batismo do Espírito Santo era um revestimento de poder que me desse ousadia e coragem de falar de Jesus. E na minha vida, não posso negar, que a minha própria experiência me levou a partilhar desse senso comum, principalmente no meio pentecostal e carismático, de que o poder é uma grande ousadia para que você fale de forma destemida.
Eu tinha muita, não apenas vergonha, eu tinha muito medo, muita dificuldade de falar de Jesus e compartilhar minha fé, até ser batizado do Espírito Santo. Eu brinco até hoje que foi quando eu perdi o juízo e graças a Deus nunca mais voltei ao normal. Enlouqueci. Eu queria falar de Jesus para todo mundo que pudesse. Um dia eu estava com um amigo desses aleluiados, que a gente andava de vigília em vigília, a gente andando na rua, ele para e fala para mim, se você tivesse que pregar para essa árvore, o que você pregaria? Irmão, é demais quando o cara quer pregar até para uma árvore. E eu me vi já mandando em cima da árvore o texto de Romanos, que diz que a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Comecei a pregar para a árvore que estava chegando a hora dela e que daqui a pouco Deus faria algo. A obra do Espírito Santo me incendiou. Eu simplesmente não conseguia guardar Jesus só para mim. E eu passei a ter uma autoridade que muitas vezes me impressionava e eu sabia que aquilo não era de mim. Mas por conta disso, comecei a definir que o poder do Espírito Santo que nos faz testemunhas era apenas algo que soltasse a língua, que nos destravasse, que nos desse a capacidade de pregar para outros. Mas eu quero te dizer que o que Jesus está falando a respeito da sua intenção conosco, de sermos testemunhas dele pelo poder do Espírito, vai além de apenas falar ousadamente. Ele está falando de uma obra que o Espírito Santo quer realizar nas nossas vidas, que inspire os outros, por meio deles poderem ver em nós as evidências da ressurreição de Cristo, de um Cristo vivo, de um Cristo que funciona, de um Cristo que, como diz a Bíblia, é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. E são essas manifestações na nossa vida que têm o poder de provocar algo na vida das pessoas. O Evangelho não deveria ser pregado apenas como um produto que nós estamos tentando vender sem que quase ninguém queira adquirir. Em 1 de Pedro, no capítulo 3, no versículo 15, a Bíblia diz que nós precisamos estar sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que é em nós. Significa que muitas vezes a pregação começa não apenas com a sua abordagem, mas com o interesse de quem olha para você e diz, por favor, me explica o que é que você tem na sua vida. Eu preciso entender o que é que você tem. E a única razão para alguém fazer essa abordagem não é porque de alguma forma ele conseguiu prever isso por si mesmo, mas porque ele vê na vida de um cristão evidências de algo que começa a mexer com ele. Então eu não estou dizendo que o Evangelho nunca será pregado com a nossa abordagem. Nós temos inúmeros exemplos bíblicos disso. Mas o que a Bíblia está mostrando é que essa não é a única maneira. Muitas vezes a abordagem será por parte do próprio não cristão. Então, para que eu e você sejamos testemunhas de Cristo dentro do conceito bíblico, nós precisamos entender algumas coisas. E eu quero repartir esses princípios em 3 pontos bem distintos. Em primeiro lugar, eu quero trabalhar a ideia de que o poder de Deus deve agir em nós primeiro. Em segundo lugar, eu quero trabalhar com vocês aqui a ideia bíblica que depois de experimentar a ação, a manifestação, o poder de Deus, do Espírito Santo, agindo na nossa vida, nos levando a ter experiências com Deus, nós decidimos contar, compartilhar aquilo que podemos agora nos qualificar como testemunhas, dizendo, eu tenho visto Deus fazer isso na minha vida. E em terceiro e último lugar, quando testemunhamos aquilo que pelo poder do Espírito Santo estamos vivendo e agora nos dispomos a compartilhar, nós vamos ver um ciclo ainda maior das manifestações do poder de Deus, que é Deus pelo poder do Espírito Santo agora turbinando o nosso testemunho e produzindo manifestações ainda maiores, agora não apenas na nossa vida, mas na vida daqueles a quem testemunhamos. Então eu gostaria que a gente pudesse falar a respeito dessas 3 etapas desse processo de Deus de nos levar a ser suas testemunhas. E no final, eu vou concluir te encorajando como nós podemos experimentar mais da ação desse poder que nos qualifica, que nos credencia a ser suas testemunhas. Então vamos lá, em primeiro lugar, o poder de Deus deve agir em nós primeiro. Para que sejamos essas testemunhas, uma vez que eu e você não vimos nem Jesus crucificado, nem ressuscitado. São poucos aqueles, isso ainda acontece nos nossos dias, mas são poucos, muito poucos aqueles que podem dizer, o Senhor apareceu para mim ressuscitado. Então como eu e você poderíamos hoje ser testemunhas? Então nós precisamos das evidências desse Jesus ressuscitado por meio do seu poder que em nós opera. Eu me lembro que alguns anos atrás eu tive a oportunidade de começar um diálogo que rapidamente foi ganhando contornos de debate com alguém que se professava ser um ateu. E naquele momento eu entendi que o que determinaria o rumo daquela conversa,
não era a capacidade filosófica, né, de raciocínio, de argumentação. Eu simplesmente olho para aquele camarada e primeiro eu brinquei um pouquinho com a convicção dele. Falei, meu amigo, você para ser ateu tem que ter mais fé do que eu. Aliás, você não só tem que ter mais fé do que eu. Você tem um argumento, se não me engano, usado por Watchman Nee, um pregador chinês, que ele começou uma discussão com um ateu e ele falou, olha, para mim, na verdade, eu acho que você é Deus. Ele falou para o ateu. E o cara olhou para ele, que conversa é essa? Ele falou, não, é que o nosso conceito de Deus é de alguém que transcende o tempo e o espaço. E para você garantir que Deus não exista, você deve ter a capacidade de transcender tanto o tempo como o espaço. E o cara olha para ele e diz, como assim? Ele falou, bom, você está dizendo que Deus não existe, mas é porque você não trovou com ele até agora. Agora, como que você pode provar que ele não existe, em vez de apenas supor que ele está escondido de você? Ele diz para isso, porque você pode não ter encontrado ele aqui na China, mas ele pode estar escondido no deserto do Saara, ou na floresta da Amazônia. Então, para isso, você tem que ter vasculhado todos os lugares. Mas não adianta apenas vasculhar todos os lugares da Terra e do cosmos. Porque enquanto você está procurando ele pode estar rodando e fugindo de você ainda. Então, você tem que ter a capacidade de procurá-lo em todos os lugares ao mesmo tempo, para então certificar-se que ele realmente não existe. E se você consegue certificar que ele não existe, você transcende o tempo e o espaço. Para mim, você é Deus, eu posso adorar você. E de repente o cara começa a perceber o quão ridículo é a sua presunção de querer afirmar que Deus não existe. Mas isso pode travar a conversa, o diálogo, pode derrubar um pouco da argumentação da pessoa. Mas eu pergunto, necessariamente convence? As pessoas não viverão o que Deus tem por um convencimento natural. Então, depois de brincar um pouquinho com essa questão da argumentação, eu falei, olha, mas você tem que ter uma fé maior do que a minha. Eu não consigo ter esse tipo de fé que você tem. Eu falei, aliás, eu nem posso. Porque na minha vida eu tenho evidências da ação de Deus. E ele me olha como assim? Eu falei, então deixa eu te contar umas histórias. Você acredita que uma pessoa pode vivenciar uma cura sobrenatural por intervenção espiritual? Ele falou, não. Eu falei, eu acredito. Mas em vez da gente discutir a lógica, eu quero te dar o nome de alguns médicos e o telefone deles, que podem testemunhar episódios de cura que Deus operou no meu corpo. E eles não são necessariamente gente que partilha a minha fé, mas eles são minhas testemunhas do que Deus fez. E eu posso te dar o número do telefone, o nome deles, e você checa com eles. Mas se aconteceu com você, você deve ser uma exceção. Eu falei, eu vi Deus fazer a mesma coisa no corpo da minha mulher. Eu vi Deus fazer a mesma coisa no meu filho, que o próprio médico, que não partilha da minha fé, por quase 3 anos, chamava esse menino, falava para todo mundo que ele era um milagre. Mas nós temos mais um membro na família, minha filha que nasceu depois, ela também já experimentou intervenções de cura. E ele fica me olhando com a cara e eu falei, para tudo isso, eu te dou testemunhas que você pode checar e conferir. Eu falei, mas se falássemos só de cura, você ainda poderia pensar que de repente a nossa família deu sorte, caiu numa estatística pequena de probabilidade. Eu falei, mas eu posso te contar histórias de livramento. E aí eu comecei a compartilhar algumas delas. Eu falei, onde a vida tem sido preservada de uma forma que as pessoas não explicam. Eu falei, mas eu posso te contar histórias de provisão, de socorro de Deus. E eu quero que você, ouvindo algumas dessas histórias, me garanta que existe probabilidade disso acontecer, que é mera coincidência. Eu falei, impressionante como acontece coincidência na vida dos crentes e nenhuma na vida de vocês que não crê. Falei para ele de uma vez que eu fiz uma viagem e não tinha dinheiro para fazer a viagem toda. Mas o Espírito Santo me mandou fazer aquela viagem. Eu entrei no carro e fui. Estava com a minha esposa, Israel, recém-nascido, ainda bebê dentro do carro e não tinha dinheiro para chegar. A gasolina para mim durou de uma forma que não foi mera e simplesmente a economia do carro. Acredito que Deus fez algo, mas quando chega o último pedágio, eu não tenho o dinheiro todo do pedágio, faltava R$2. Eu lembro que pedi para a Kelly revirar tudo, bolsa, qualquer lugar do carro, ver se achava uma moeda perdida, né? E ela disse, não tem. Então nós já estamos a perto do pedágio, mais ou menos uns 2 quilômetros, estava chovendo. E ela diz, o que é que nós vamos fazer? Eu falei, não vamos fazer nada. Não dá para passar, não adianta voltar, porque senão não temos dinheiro para o último pedágio, o que dizer todos os outros que nós passamos. Né? Se a gente está crendo que vai chegar só com a gasolina que tem nessa reta final, o que dizer voltar? Ela disse, o que nós vamos fazer? Eu falei, nada, agora nós temos que ver Deus fazer. Eu me lembro, às vezes, nesse momento, daquela frase de Deus para Moisés, ficai parados e vede o livramento do Senhor.
A chuva foi intensificando, intensificando. Muitos carros, por causa da chuva, começaram a ir para o acostamento, né? E esperar aquele momento. Pensei, dá para pelo menos ganhar tempo. Mas decidi chegar o mais perto possível do pedágio. Mas à medida que avançava, começou a virar uma chuva de pedra, de granizo. A princípio pedi para aquele segurar o vidro, falei, eu vou bem devagar. Mas chegou um momento que eu falei, não dá. E eu parei perto do pedágio, talvez no máximo uns 300 metros, se é que não estavam uns 200. Encosto o carro, como a maioria. Estou com um pisca-alerta ligado, tem carro na minha frente, tem carro atrás de mim. E eu estou lá orando. O louvor rolando solto dentro do carro, a gente orando para Deus fazer, aquele barulho do lado de fora das pedras. Eu não estou preocupado com mais nada, a não ser pensar, Deus, eu estou com mulher e um filho pequeno. O que é que vai acontecer? De repente eu levo um susto com alguém batendo no vidro da janela do carro, eu olho, um senhor com calhamaço enorme de jornal para proteger a cabeça das pedras que estão caindo. Eu abri só um pouco o vidro, porque começou a entrar tanto água como aquele granizo dentro do carro. E eu digo, pois não. Ele diz, faltou dinheiro para pagar o pedágio? E eu estou ainda assustado com a pergunta, e ele diz, está aqui, e me entrega exatamente os R$2 e corre em direção à administração do prédio. Irmão, como aquele camarada, se eu tivesse parado sozinho, poderia imaginar, ele está com algum problema para só ele passar. Isso também não significaria com o pisca-alerta que o problema era falta de dinheiro. Muito menos que houvesse alguma placa dizendo quanto dinheiro. Agora esse camarada sai debaixo de uma chuva de pedra. Você já saiu debaixo de uma chuva de pedra para perguntar se alguém precisa de um dinheiro que ele não pediu para você? Qual a probabilidade desse tipo de coisa acontecer? E eu estou falando para esse cara, mas acontece comigo. Em algum momento da conversa, esse ateu professor olha para mim e diz, com todas essas evidências, acho que até eu cria. Porque nós precisamos entender que Deus quer nos credenciar como suas testemunhas. Não apenas porque a gente sabe apresentar João 3,16, o plano de salvação, porque a gente está embasado para uma discussão doutrinária, mas porque nós carregamos as evidências da operação do poder de Deus na nossa vida. Quem está entendendo, diga amém. Então quando Jesus disse, vocês precisam do poder do Espírito Santo, não era apenas para turbinar a nossa capacidade de contar o que nós vimos dele, mas era para primeiro produzir em nós essas experiências, essas evidências. Então depois, quando nós decidíssemos contar, porque é isso que nos faz testemunha, primeiro vivenciar as manifestações do poder de Deus, então sim ele turbinaria o nosso testemunho. Mas nós precisamos entender, foi assim com a primeira geração. Isso começou a acontecer, eu nasci e cresci no lar cristão. Mas foi só depois do batismo no Espírito Santo que minha vida cristã começou a ganhar emoções de verdade. Não apenas no sentido de descobrir e relacionar-se com Deus de uma forma mais profunda, mas de viver experiências. As experiências são necessárias. Eu tenho visto muitos pais que criaram os filhos no Evangelho, mas em algum momento percebe esses filhos se distanciando de Deus porque viveram a sombra da experiência dos pais, em vez de terem as suas próprias experiências. Muitos jovens estão indo para a faculdade perdendo a sua fé, porque chegam lá e não estão prontos nem para um debate racional, mas não têm convicções profundas, porque lhes falta experiências de intervenção de Deus na sua vida. Então nós precisamos ser um povo que promove o tempo todo essa busca com Deus que gera experiência. Eu não acredito que o Evangelho é algo egocêntrico, que eu e você vamos viver centrado apenas em nós, naquilo que Deus tem que fazer por nós, mas viver as manifestações de Deus é importante, não apenas porque nós temos necessidades, mas porque toda vez que Deus opera nessas necessidades, Ele está nos dando o que nós precisamos e que nos qualifica para sermos testemunhas de que Ele é vivo e de que Ele opera e intervém hoje, da mesma forma como sempre fez ao longo da história. Então nós precisamos do poder de Deus agindo em nós. Não podemos admitir uma vida cristã sem as manifestações do poder de Deus, sem uma história de intervenções, de orações respondidas, de milagres, seja qual for a natureza desse tipo de milagres. E nós precisamos entender que isso não é apenas porque Deus quer suprir nossa necessidade. Ele fará das nossas vidas vitrines com a manifestação do seu poder para que isso torne o Evangelho atrativo a outros. Mas depois de eu e você experimentarmos o poder de Deus, aí sim, nós temos uma responsabilidade de compartilhar aquilo que nós temos experimentado. E eu quero te dar alguns versículos bíblicos que nos ajudem a entender que esse padrão vai se repetindo nas Escrituras. No Evangelho de Marcos, no capítulo 5, eu queria que a gente lesse aí os versículos 18 a 20. Marcos 5, de 18 a 20. Nós vemos aquele ex-endemoniado gadareno, que foi liberto por Jesus de uma forma extraordinária, fazendo um pedido especial a Jesus. O texto diz, quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência,
Observe a expressão com insistência. Pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Aquele camarada olha para Jesus e diz, nada mais faz sentido para mim agora, a não ser te servir, a não ser te seguir, a não ser trabalhar com você, ser parte dessa sua equipe que promove o reino de Deus. Agora esse homem está suplicando com insistência. O que é que Jesus responde? O texto diz, Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe, vá para a sua casa, para os seus parentes e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Gente, esse homem não teve ainda nenhum discipulado. Ele não teve uma escola bíblica. Ele não tem curso doutrinário. Mas Jesus está dizendo, eu te envio como testemunha. Porque para ser uma testemunha, ele não precisava de todo o conhecimento doutrinário. Era só contar para os outros o que Deus tinha feito por ele. E nós precisamos entender como isso deveria ser simples na nossa caminhada. Esse camarada diz, eu quero ir com você, Jesus, por todas as cidades. Ele diz, fica no lugar onde todo mundo sabe quem você era e consegue enxergar o que Deus fez por você. Irmão, você acha que a notícia não corria na época? Eles podiam não ter as mídias que nós temos hoje de divulgação, mas a inclinação, a atualização, para não chamar de fofoca, sempre teve presente no ser humano. A notícia corria de boca em boca. A Bíblia fala que Jesus ouve a notícia da queda da torre de Siloé, do que Pilatos havia feito com alguns na hora de oferecer o sacrifício. As conversas rolavam. Aquele homem viveu talvez um dos maiores níveis de endemoniamento da história. Podia ir para uma espécie de Guinness Book das coisas espirituais, com milhares de demônios. A Bíblia diz que não conseguiam prendê-los nem com cadeias, nem com grilhões. Você acha que esse tipo de história não se espalhava? Agora Jesus diz, vai e deixa todo mundo ver o que é que Deus fez na sua vida. Jesus estava dizendo, você vai ter uma utilidade enorme, demonstrando, sendo uma testemunha viva do que Deus faz pelas pessoas ainda hoje. Quando Jesus se encontra com aquela mulher samaritana junto ao poço de Jacó, nós lemos em João capítulo 4, se você quiser me acompanhar, vou ler do versículo 28 até o 30 e depois vou ler o 39. Jesus encontra com essa mulher e algo que eu e você precisamos entender é que a operação dos dons espirituais não deveria estar confinada às paredes dos cultos, das células, dos nossos lugares de reunião. Quando a gente olha para Jesus, nós vemos Jesus se movendo nos dons do Espírito, no sobrenatural, para tocar a vida de gente que ainda não tem experiência com Deus. Em 1 Coríntios 14, 25, Paulo fala, se entrar um incrédulo no meio de vocês e vocês começarem a profetizar e os segredos do coração dele forem revelados, ele vai se prostrar com o rosto em terra e reconhecer que Deus está de fato no meio de vós. Nós precisamos viver a operação dos dons. Ela não precisa acontecer no microfone, na condução de uma reunião pública. Mas você consegue imaginar um exército de gente se movendo em Deus e sendo instrumento para tocar a vida de gente que entrou. Aquele camarada sabe que ele não te conhece, que você não conhece ele, mas de repente os segredos do coração estão sendo manifestos. A Bíblia diz, ele vai reconhecer que Deus está de fato no meio de vocês. E Jesus fazia isso. Jesus encontra com essa mulher e logo no início da conversa ele diz para ela, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher responde, não tenho marido. Jesus falou, bem, porque você já teve 5 e esse que agora você tem não é seu marido. A mulher assusta e diz, o Senhor é profeta. Ela, chocada com o que aconteceu, no sentido positivo, ela corre para a cidade. O versículo 28 começa dizendo assim, enquanto a mulher deixou o seu cântaro. Gente, ela foi na fonte pegar água. Qual era o propósito de ter levado o cântaro? Voltar com água. A mulher largou o cântaro para trás. E a Bíblia diz que ela foi à cidade e disse ao povo, venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Essa mulher não chega com uma exposição doutrinária profunda, mas ela chega contando, ele falou tudo o que eu já fiz. Então ela pergunta, não seria ele por acaso Cristo? Havia uma expectativa a respeito da vinda do Messias. E quando Jesus chega e toca aquela mulher de uma forma especial, ela corre a anunciar para geral, esse camarada está dizendo tudo que eu fiz. Será que ele não é o Cristo? O texto diz assim, então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Vou pular para o verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, por causa do testemunho da mulher que tinha dito, ele me disse tudo que eu já fiz. De novo, essa mulher, assim como o ex-endemoniado gadareno, não teve nenhum discipulado, não teve nenhuma preparação formal, ela não tinha nenhum conhecimento doutrinário, ela não vai para expor um debate bíblico e nem tampouco filosófico, ela simplesmente chega dizendo, o cara falou tudo o que eu tenho feito, e simplesmente ela se credencia como uma testemunha, porque ela já começou a ter experiência e está falando daquilo que experimentou. Ela arrasta uma cidade com ela
Porque eu e você precisamos entender na perspectiva bíblica que nós temos o poder de transbordar aquilo que nós recebemos. Quando compartilhamos uma história, não se trata apenas de compartilhar a história. Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4, o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Paulo está de novo abordando a perspectiva não egoísta. Ele está dizendo, Deus não me consola apenas porque eu tenho uma necessidade, Ele vive para me suprir. Ao fazer isso, Deus deseja que eu transborde depois a mesma consolação na vida de outros. Porque à medida que eu compartilho o que Deus fez por mim, eu posso inspirar outros a viver o mesmo consolo que Deus liberou sobre a minha própria vida. Eu posso ser alguém que transborda para outros aquilo que eu vivi, aquilo que eu experimentei da parte de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então, em primeiro lugar, recapitulando, o poder de Deus deve agir em nós. Depois, segundo lugar, o que abordamos aqui é que depois, então, de experimentar, nós contamos, compartilhamos. Mas em terceiro e último lugar, para terminar a construção do raciocínio, quando testemunhamos, quando compartilhamos o que já experimentamos, o poder de Deus vai agir de uma forma ainda maior. Então, eu quero que a gente considere alguns textos bíblicos que nos ajudem a entender isso. Marcos, capítulo 16, dos versículos 15 a 20. Assim como Atos 1:8, são palavras de Jesus depois da sua morte e ressurreição e antes de ser assunto ao céu. Disse-lhes, vão por todo o mundo, preguem o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. E sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Agora Jesus está dizendo, vocês vão para ser minhas testemunhas. Mas sabe que quando vocês forem cumprir esse papel, vocês não estão entregues apenas às suas habilidades naturais. O próprio Jesus já tinha dito antes aos seus discípulos, vocês serão levados à presença de reis. Mas naquela hora não se preocupe com o que ou como vocês vão falar, porque não vai ser vocês falando, será o Espírito do vosso Pai falando através de vocês. Ele já vinha dando sinais de que eles não cumpririam o papel de testemunhas apenas naturalmente falando do que viram, mas que nesse momento, ao compartilhar o que eles já haviam presenciado, vivenciado, haveria um respaldo do céu. E aqui Jesus diz, esses sinais seguirão aqueles que creem. Quem são os que creem? É só olhar os versículos anteriores. Vão por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo. Quem não crê é condenado. Os sinais seguirão os que creem. Quem são os que creem? Todos os que são salvos, que receberam o evangelho. Cada crente tem o direito de viver o cumprimento dessa promessa. De que quando eu e você partilhamos o evangelho, haverá sinais de Deus se manifestando na nossa vida. Um dia uma pessoa me procura no final do culto e falou, pastor, pelo amor de Deus, ora comigo, impõe as mãos sobre mim, transfere algo sobre mim. Eu falei, o que você quer que transfira? Eu quero viver essas experiências que o Senhor tem com Deus. Eu falei, então para isso você não precisa da minha oração. Para isso você precisa se mexer. Porque Jesus diz, os sinais seguirão, acompanharão. Se você não sai falar de Jesus para ninguém, os sinais também nunca vão se mexer. Agora, quando você sai, os sinais vão atrás de você. Então o que você precisa não é de oração, é cumprir o ID. É saber que é compromisso dele manifestar os sinais. Não depende da imposição de mãos de alguém. Você tem o maior respaldo que poderia ter, a palavra dele, a promessa dele, a garantia dele, de que quando você for testemunhar, ele não deixaria você fazer isso apenas de você mesmo, na sua capacidade e habilidade. Verso 19 e 20, que a gente leu do 15 ao 18. Diz assim, de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu. Sentou-se à direita de Deus. E aqui o Evangelho não está dizendo, e nunca mais ninguém viu milagre algum, porque Jesus que trouxe os milagres como nunca tinha sido visto foi embora. Não, olha o que diz o verso 20. Eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Gente, eu amo isso, cooperando com eles. A gente deveria imaginar que nós é que estamos cooperando com Deus. Mas o que a Bíblia diz é que Deus estava cooperando com eles. Um auxiliar desse, bicho. Você ter um ajudante desse,
Deus não está tentando colocar a ideia de que nós estamos na frente, Ele é mero auxiliar. Mas Ele quer que a gente entenda. À medida que nós obedecemos, Ele não nos deixará sozinho. Ele virá em nosso socorro. Ele vai manifestar o poder dEle. Eu não estou dizendo que você tem que viver todo dia, toda hora e a toda conversa sobre Jesus com alguém, a manifestação dos sinais de forma contínua o tempo todo. No entanto, embora a gente não está batendo nesse extremo, nós também não podemos ficar no outro, de que nunca acontece nada, de que nunca experimentamos coisa nenhuma. Em Atos, no capítulo 4 e no verso 33, a Bíblia diz assim: com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça. Além da unção, a Bíblia fala de uma graça, porque a graça também é capacitação sobrenatural. É o favor do céu. Agora, se eles só fossem testemunhas oculares, só precisava chegar e dizer: a gente viu acontecer. A Bíblia fala de Geazi diante do rei de Israel, testemunhando as coisas que ele viu Deus operar em Eliseu. Mas o poder não operava nele nem através dele. Ele era estritamente uma testemunha natural. Os apóstolos não eram testemunhas naturais, eles eram testemunhas sobrenaturais. Porque além de falar daquilo que viram, esse poder agora, quando eles iam para essa fase final de compartilhar o que já experimentaram, agora transbordava na vida de outros. Hebreus capítulo 2, versículos 3 e 4. Diz o seguinte: como escaparemos nós, se não levarmos a sério tão grande salvação? Então a ênfase aqui é a salvação. Aí depois ele continua e diz: esta, a grande salvação, esta tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que ouviram. Também Deus testemunhou juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios, vários milagres e distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Eles eram testemunhas, sim, mas não estavam sozinhos. O texto diz: Deus testemunhou juntamente com eles. Nós precisamos nos permitir ser desafiados, encorajados a viver esse nível. Não apenas buscar as experiências com Deus, que nos credenciam a ser testemunhos que digam: Jesus é o mesmo ontem e hoje, será para todo sempre. Não apenas depois decidir não guardar de forma egoísta as experiências só para nós, mas compartilhar. Mas acreditar que quando chegarmos no terceiro nível de agora, então compartilhar aquilo que nós já estamos experimentando, que nós veremos além desse mero compartilhar, o testemunho de Deus se manifestando em nós. Atos capítulo 8. Versículos 39 e 40 nos fala de algo especial que Filipe viveu. Filipe vê um avivamento na cidade de Samaria. Enquanto ele prega o evangelho lá, sinais, prodígios, milagres, gente sendo liberta de demônios, pessoas sendo curadas. Daqui a pouco os apóstolos vêm com outros sinais, que são as distribuições do Espírito Santo, como nós lemos no texto de Hebreus. Mas de repente, no meio daquele avivamento, Deus dá uma direção para Filipe, em duas etapas. Ele fala tanto por meio de um anjo, como pelo Espírito Santo. E diz para ele: vá para uma estrada deserta. O cara está no meio de um cenário de avivamento. Eu digo: vá para um lugar que não tem ninguém. É no mínimo algo que deveria assustar a cabeça e o raciocínio. Mas Filipe obedece o comando de Deus e vai para aquele lugar que não tem ninguém. Mas o lugar não vai ficar sem ninguém por muito tempo. Daqui a pouco vem uma carruagem. Provavelmente havia uma comitiva, mas a Bíblia destaca um personagem ali. Um etíope que tinha o temor de Deus. Apesar de ser um gentil, tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus, o que mostrava, obviamente, que ele tinha conhecimento da Escritura para procurar se mover de acordo com aquilo. A prova é que ele tem consigo uma cópia do livro da lei, ele está lendo uma porção do livro de Isaías. E o Senhor fala com Filipe: junta a carruagem, acompanha. Fica imaginando o preparo físico do camarada, para trotar no ritmo dos cavalos do lado, e o homem está lendo em voz alta. Aliás, deixa eu dizer, sempre foi comum no meio do povo de Deus a leitura das Escrituras em voz alta. E se você não teve essa experiência, deveria fazer isso de vez em quando no seu tempo devocional. Além de ler, à medida que você ouve aquilo que você está falando, isso melhora e muito a sua capacidade de retenção. Esse homem está lendo em voz alta, Filipe ouve o que ele está lendo. Aí Filipe faz a pergunta oportuna: você entende o que está lendo? O cara olha e deixa a bola quicando na frente de Filipe e diz: como entenderei se alguém não me explicar? Filipe diz: o tutorial ambulante chegou. Posso subir? Pode. Agora vamos parar para pensar, gente. Porque a gente leu os episódios antigamente com a mentalidade moderna. Filipe pegou uma carona só de ida.
para um lugar que talvez no momento que ele sabe, no momento que ele sobe na carruagem, ele nem sabe para onde está indo. Talvez ele tenha descoberto depois. Porque a carruagem não vinha com esses letreiros de ônibus de itinerário. E se viesse, talvez só pioraria as coisas. Etiópia. O camarada está pegando uma carona de ida, ele não está num lugar que é uma rodovia, que depois tem um ponto final, desce lá, pega uma condução de volta. Ele simplesmente sobe. E o que eu tenho aprendido com essa lição é que nós precisamos aprender a entrar nas loucuras de Deus. Deus está disposto a qualquer coisa para salvar vidas. E eu e você temos que ter a mesma disposição louca de entrar nesse projeto e nessas loucuras de Deus. Agora, olha o que o texto diz. Em algum momento eles param. Filipe teve tempo não só de evangelizar o homem, mas de dar todo um discipulado já básico. Ele estava ensinando sobre batismo nas águas, porque ele passa diante de um lugar que tem água, e o cara pergunta, o que me impede de já ser batizado? Filipe diz, é lícito, se você crê de todo o coração. Nós precisamos parar com essa mania de achar que a pessoa tem que ter 1, 2 anos de crente para ser batizado. Quando ela entende o propósito e tem profunda convicção de fé, nós precisamos levá-las o mais rápido possível a tomar esse próximo passo e decisão. O cara mesmo olha e diz, o que é que me impede? Filipe diz, se você acredita de todo o coração, bora, vamos para dentro d'água. E ele para a carruagem, vai batizar o homem. Agora olha o que diz o verso 39 e 40 de Atos 8. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais. Este foi seguindo o seu caminho, cheio de alegria. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto, é outra cidade. E seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Gente, o homem literalmente desapareceu da água depois do batismo. A Bíblia diz que o eunuco não viu mais. Por quê? Porque o Espírito do Senhor o arrebatou. Aqui não está falando de uma experiência mística, de um transe. Ele literalmente teve um arrebatamento no corpo. Isso tanto é possível que Paulo diz, conheço um homem em Cristo, que foi arrebatado. Ele disse, no corpo, fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Naquele momento ele está dizendo, não sei qual foi o nível de experiência, mas ele abre a possibilidade de que um arrebatamento seja algo não só em espírito, mas no corpo. Então Filipe, ao meu entender, é o primeiro, pelo menos no Novo Testamento, a ter voado de Jesus Airlines. Ele simplesmente desaparece, o Senhor o pega, ele vai se achar em outra cidade. Agora, irmão, por quê? Deus estava com dó do Filipe? Não, ele está dizendo, quando você entra na minha loucura, você vai ver a minha loucura por você também, não só para salvar os outros. Se existe um cenário que pode nos proporcionar experiências com Deus, é quando nós nos dispomos a fazer a obra de Deus, é quando nós decidimos ser essas testemunhas. Não é apenas Deus turbinando o nosso testemunho para que toque o coração das pessoas, não é apenas Ele operando mais milagres que ajudem as pessoas, mas nós vamos experimentar coisas extraordinárias. Eu, quando falo dos dons do Espírito Santo, sempre conto uma experiência de uma vez que eu andei mais de 200 quilômetros com um carro sem gasolina. Porque Deus me dirigiu a testemunhar e a falar de Jesus para alguém. Nós podemos viver cada vez mais essas manifestações que nos credenciam como suas testemunhas. Quem está entendendo, diga amém. Então, quando Jesus diz que nós precisaríamos do poder do Espírito Santo para ser suas testemunhas, Ele está dizendo que a maioria de nós, porque não viu, morrendo e ressuscitando, né, a ponto de dizer somos testemunhas oculares, nós podemos viver as evidências de que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, com as operações dEle nas nossas vidas. Então, em primeiro lugar, nós temos que vivenciar as manifestações do poder de Deus. Eu não acredito que a fé é construída apenas em cima de experiências. Obviamente, ela se constrói em cima de convicção bíblica, mas a mesma convicção bíblica que fortalece a fé mostra que Deus quer nos dar experiência. Porque essas experiências pessoais nos ajudam a entender um Deus de relacionamento pessoal. Um Deus que não é só Deus dos outros, mas que se torna o nosso Deus. E eu quero fazer um apelo especial a vocês que são pais. Nossos filhos não têm que apenas conhecer o conteúdo bíblico e o caminho da igreja. Eles precisam ser provocados a viver experiências com Deus. Quando Israel tinha 6 anos de idade, Alissa 3, nós morávamos em Irati, estávamos no processo de implantação da primeira comunidade de alcance, que aconteceu lá em Irati. E um dia estou fora pregando, que ele está com as crianças em casa. Ela fala para o Israel tomar banho, já tinha idade de fazer isso sozinho, Alissa não. Mas ele entra no banheiro, a irmãzinha entra atrás. Ele diz, Lissa, por favor, o mano vai tomar banho, põe ela para fora. Quando ele vai entrar, ela corre de novo. Ele põe ela para fora, ela corre de novo, ele vai
se enchendo do processo. Ele põe ela cada vez mais rápido para fora, cada vez com menos gentileza. Ela entra cada vez mais rápido. Em um momento ele literalmente empurrou ela e bateu a porta. E nessa de bater a porta, não deu tempo dela voltar a entrar. Mas ela estendeu a mão para tentar. E a porta pega e esmaga o dedo mindinho dela. Se não me engano, a mão direita. Ela me deu informação aqui ontem. O que eu lembro do relato da Kelly é que entre as duas dobras do dedo mindinho, no meio, o dedo foi macetado de um jeito que ele tombou para o lado. Ela tinha 3 anos de idade. Quando Kelly foi para o hospital depois, o médico, de olhar o magoado da carne, quando chegou lá, o dedo dela estava normal, estava no lugar, não tinha dor, a criança não chorava. Mas de ver como feriu a pele, a batida da porta, o médico falou, impossível não estar quebrado, pode fazer o raio-x. Um osso de uma criança de 3 anos não suporta uma pancada dessa sem quebrar. A Kelly está pensando, isso que o senhor não viu como é que estava. Mas no momento que ela começa a gritar de dor e o Israel percebe o que aconteceu, a Kelly também corre a acudir. Quando a Kelly viu o dedo dela, chegou a sentar no chão. Ela falou, eu não sentei só para estar perto da criança, sentei porque as pernas amoleceram. Ela disse, estou pensando o que é que eu vou fazer. E nessa hora, o Israel, num misto de ousadia, com talvez o sentimento de culpa de ter causado aquilo, ele olha para Alice e diz, Alice, não chora não, o Tato vai orar por você. E ele começa a rodear as duas que estão no chão e dizer, Deus, cura o dedo da minha irmã. Meu pai sempre fala daquilo que o Senhor pode fazer, mas agora eu quero ver você agindo. Eu quero ver você agindo. Ele está orando e de repente o dedo da menina começa a voltar para o lugar. Aquele vê que aquela carne macetada está voltando ao normal. Primeira coisa que ela, pastora Kelly, mulher de Deus, pensou, o dedo está inchando. Ela não achou que era algo sobrenatural. Falou, deve ser uma consequência agora. Está inchando e nisso o dedo está voltando ao lugar. Mas a menina de repente diz, não está mais doendo. Ela começa a movimentar a mão normal. E nessa hora Israel já comemorou. Ele diz, yes, meu primeiro milagre. Irmãos, nossos filhos têm que ser provocados a viver as próprias experiências. Essas coisas vão trazendo convicção no coração deles. De que o que nós ensinamos é a verdade de Deus que todo mundo pode experimentar, que todo mundo pode viver. E quando eu falo dos filhos, não quero limitar isso aos filhos naturais. Todos os nossos discípulos têm que ser provocados a acreditar. Nós podemos viver as evidências do sobrenatural. Então depois que passamos a ter as experiências e começamos a falar delas, agora credenciados como testemunhas, Deus vai turbinar não só a nossa fala, mas vai respaldar a nossa mensagem e vai agir mais. Agora, pastor, como viver esse poder e essa obra do Espírito Santo? Até esse momento, os discípulos, nós podemos dizer, não tinham o que a gente chama de uma segunda experiência da vida cristã. Eu creio que já tinham vivenciado o novo nascimento e receberam o Espírito de Deus habitando dentro de si, como Jesus tinha prometido. Em João 20, depois de ressuscitado, Jesus sopra sobre eles e diz, recebei o Espírito Santo. Enquanto alguns acreditam que isso é só um ato profético do que ainda aconteceria, eu me reservo a discordar. Antes da morte e ressurreição de Jesus, quando ele completasse todo o processo da obra da redenção, as pessoas não nasciam de novo e não podiam ter ainda o Espírito Santo habitando dentro delas. Foi por isso que em João 14, Jesus fala a respeito do Espírito Santo para os próprios apóstolos e diz, vocês o conhecem, porque ele está com vocês, mas ele habitará dentro de vós. Jesus está dizendo, até esse momento ainda não. Quando Jesus sopra sobre eles e diz, recebam o Espírito Santo, eu creio que esse é o momento onde eles podem viver a habitação do Espírito Santo. No entanto, Jesus diz, ainda há um revestimento de poder. Há uma segunda experiência que vocês podem ter. Ela se chama o batismo no Espírito Santo. Eles experimentam isso em Atos 2 e a vida deles é revolucionada. Lembra que eles já viam milagres antes. Mas a maneira como Deus os turbina depois disso é algo extraordinário. No entanto, muitos de nós fazemos da busca do batismo do Espírito Santo quase como se fosse um alvo, quando deveria ser apenas a porta de entrada para o sobrenatural. E nós precisamos entender que vida no Espírito requer manutenção. A Bíblia diz que nós podemos apagar o Espírito, que nós podemos entristecer o Espírito, que nós podemos enciumar o Espírito Santo. E muitas vezes nós deixamos que o nosso relacionamento e comunhão com Ele perca a ênfase. Isso acontece em todo nível de relacionamento. Podemos olhar para amizades e reconhecer, já estivemos mais próximos, já tivemos distanciamento, já tivemos voltas. Podemos falar disso de relacionamentos dentro de casa, não apenas os cônjuges, que às vezes vivem um certo afastamento, esfriamento e depois reaproximação, mas até o relacionamento de pais e filhos. E o ponto a ser explorado não é ficar pensando no distanciamento.
é curtir a possibilidade da reaproximação. O Espírito Santo quer instigar o coração de muitos de vocês, não só os que estão presentes, aqueles que nos acompanham agora, a buscar um relacionamento intenso com Ele novamente. A dizer, não importa qual foi a razão pela qual eu não estou vivendo tão perto dessa fonte de poder como antes, eu posso resgatar, eu posso experimentar isso. Eu queria que você ficasse em pé e que nós pudéssemos ter um tempo de oração e clamar pelo enchimento do Espírito Santo. Na Bíblia, esse ato contínuo. Os mesmos apóstolos que em Atos 2 foram revestidos de poder no dia de Pentecoste, já em Atos 4 estão orando de novo e são novamente cheios do Espírito Santo. Mas algo que eu e você precisamos entender é que a gente não precisa apenas de uma experiência, de um derramar soberano do Espírito, como foi no dia de Pentecoste. Nós podemos provocar essas coisas. Aliás, me lembro de um dia que eu pedi a um certo homem de Deus que tinha muita experiência, falei, olha, ora comigo, eu também quero ter as experiências com Deus que você tem. Ele olhou para mim e falou, então o que você precisa não é da minha oração. O que você precisa é de você mesmo exercer uma vida de oração. Gente, não tem nada que tenha tamanho poder de nos empurrar para as experiências com Deus como uma vida de oração. Se você ler o livro de Atos, você vai perceber que a maioria das vezes em que nós temos relatos das manifestações do poder de Deus, isso só acontece num contexto de oração. Atos 2, dia de Pentecoste. Nós só vemos o derramamento em Atos 2, mas Atos 1,14 diz que eles perseveravam unânimes em oração. Atos 3, quando Pedro e João levantam um paralítico à porta do templo, a Bíblia diz, iam como de costume, a hora da oração. Eles tinham uma vida regular de oração e é nesse cenário que isso acontece. Atos 4, quando eles novamente são cheios do Espírito Santo, a Bíblia diz no verso 24 e 25 que eles levantaram unânimes a voz a Deus em oração. Quando você vê um anjo de Deus aparecendo para Cornélio, que nem crente ainda era, no sentido da conversão do novo nascimento, mas a Bíblia diz que ele estava orando, ele estava buscando a Deus, a sua forma e a sua maneira. Quando Pedro tem uma visão no telhado da casa onde está hospedado, a Bíblia diz que ele estava orando. Nós vamos olhando para as Escrituras e é impressionante o volume de experiência que acontece nesse ambiente de oração. A Bíblia diz que o Senhor Jesus apareceu para Paulo no templo. O que você acha que Paulo foi fazer no templo? Piquenique? Ele estava buscando a Deus. Ele estava no lugar que é chamado pelas próprias Escrituras de casa de oração. Então, o que eu e você precisamos é, por meio da oração, turbinar o relacionamento com o Espírito Santo. Abrir espaço para que Deus opere e haja mais nas nossas vidas. Quem está entendendo, diga amém. E eu quero te provocar. Se você não teve experiências marcantes, eu quero te dizer, você pode entrar nesse lugar. Se você já teve, não está vivendo isso com intensidade, você pode voltar para lá. E nós precisamos dia a dia desenvolver comunhão com o Espírito Santo. Isso não é apenas a capacidade de ouvir sua voz e obedecer os seus comandos, mas é proximidade. Relacionamento é algo que a gente simplesmente cultiva, preserva, desenvolve. E a vida de oração tem um papel importante. Dessa maneira, nós vamos não apenas seguir tendo experiências novas e maiores, mas vamos estar sendo cada vez mais credenciados como testemunhas. E quando começamos a compartilhar o que Deus fez, veremos a graça e o poder de Deus agindo através de nós na vida de outras pessoas. Você recebe essa palavra em nome de Jesus?